Olá, bom domingo, tudo de bom para você no dia de hoje. Hoje nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E hoje a nossa reflexão, ela vai usar também a primeira leitura, porque vamos fazer um paralelo entre Pedro e Elias, ver a experiência de Deus de cada um no dia de hoje. Dois homens, Elias e Pedro. Duas histórias, uma no Horebe, a outra no mar da Galileia, no Monte Horebe. Duas histórias separadas pelo tempo entre si e distante ainda mais de nós, mas que falam a nós, seres humanos, nos dias de hoje, com muita clareza, com muita abertura, muita força, muita propriedade. Sempre que a palavra de Deus me toca um pouco mais assim, eu me recordo de Paulo escrevendo para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz que a Escritura é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Sendo assim, vejamos. Elias está fugindo da perseguição da rainha Jezebel, vai se refugiar na montanha de Deus, o Horebe, e ali Deus diz que vai passar diante dele, e ele terá que aprender a reconhecê-lo. Fogo, terremoto, vento forte. Deus não estava em nada disso. Logo depois, uma brisa suave sopra e Elias percebe então a presença de Deus. Deus se faz presente na brisa, na tranquilidade, na suavidade, no silêncio, na calma. Ele não se apresenta naquilo que nos incomoda, naquilo que é muito violento, naquilo que é muito forte, naquilo que é muito agressivo. São João disse: Deus é amor, Deus é amável. Ele restaura as nossas forças, como diz o Salmo. Deus se revela para nós no silêncio do dia a dia. Então vejamos o Evangelho. Olhemos então para a figura de Pedro. Veja onde ele se encontra. Perceba uma trilogia. Pedro está no barco, depois vai para o mar e depois retorna ao barco. Pedro está então na segurança da barca, aquela barca que os levara para o outro lado. Enquanto Jesus ficava com a multidão, e o evangelho anterior a esse do dia de hoje diz assim: e Jesus despediu a multidão e subiu no monte para rezar. Lá pelas 3 horas da madrugada, resolveu ir ao encontro deles. Então Pedro está na barca. Até aquele momento, Pedro é o homem experiente do mar. Se sente seguro e tranquilo. Era um ambiente que ele conhecia. Lembremos que Pedro era pescador. Mas por volta das 3 horas da madrugada, no meio da vigília da noite, naquele momento em que o sol é mais profundo, esse barco começa a ser atormentado pelo vento e pelas ondas fortes e altas, impulsionadas por esse vento. Olha o Horebe. Os discípulos então começam a temer pela própria vida. Ao olharem longe, vem a presença de um vulto que vinha caminhando sobre as águas. Ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Pensam ser um fantasma, como se isso pudesse existir. Começam a gritar: medo, pavor, desespero.
Jesus, então, percebendo esse sentimento neles, diz: sou eu, coragem. A expressão sou eu, ou no seu inverso, eu sou, era a expressão com a qual os judeus se referiam a Deus, porque foi assim que Deus se apresentou lá no livro do Êxodo para Moisés. Quando Moisés questiona Deus, perguntando assim: se eles me perguntarem que Deus que me mandou, o que eu direi? Diga a eles que eu sou, me mandou até vocês. E Jesus usa essa expressão. Pedro, então, diante desse fato, diante dessa experiência, querendo comprovar realmente se era Jesus, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas. É preciso checar aquela informação. Primeiro, a informação de que é Jesus. E segundo, que é possível andar sobre as águas. E Jesus diz a Pedro: vem. Pedro sai da barca. No mar, então agora, andando sobre ele, ainda sob o vento forte e as ondas agitadas por aquele vento impetuoso, ele ainda é o pescador. Até aquele momento, não se havia notícias de que um pescador pudesse caminhar sobre as águas, e mais ainda sobre as águas revoltas, com ondas fortes. Está Pedro sobre as águas, mas algo acontece. Pedro toma consciência do que está acontecendo. Fraqueja na fé, fraqueja na coragem e começa a afundar. Que cena linda! Pedro afundando. Aquele que estava sobre as águas agora começa a afundar. O pescador começa a virar peixe, como eu ouvi certa vez numa pregação. Aquele que antes pescava, que tirava os peixes da água, agora ele vai se tornando peixe porque ele vai afundando nessas águas. Já pararam para pensar sobre isso? O pescador, ao começar a afundar e ir para o fundo do mar, passa a ser o peixe. E grita: Senhor, salva-me! E Jesus, que não tinha como ofício ser pescador, pesca Pedro, resgata Pedro, tira Pedro da água. Resgata esse discípulo, então, de toda a violência das intempéries do mar, das agitações das ondas, do vento forte. Os dois, então, voltam para a barca. Terceira parte da trilogia Barca, Mar, Barca. Assim que voltaram à barca, toda a tormenta cessou, diz o evangelista de hoje. E todos reconheceram a filiação divina de Jesus. E Jesus ainda acrescentou que eles eram fracos na fé. Que lição podemos tirar de hoje? Das leituras que nós ouvimos hoje na missa. Deus não se faz presente nas agitações do dia a dia. Deus não é força, apesar de ser poder. Deus se revela a nós na serenidade. Essa pode estar na montanha, essa pode estar no vento, essa pode estar no mar. Deus se revela nas agitações da vida. Ele nos resgata de tudo que possa nos tirar a paz e a coragem. Deus nos restabelece a fé, mas é preciso ter coragem. É preciso ouvir sua palavra. Ouvir a palavra e a pôr em prática. É preciso assumir na nossa vida a profecia e a direção, a condução do povo, ou pelo menos daqueles que estão ao nosso redor. Deus tudo pode.
Quantas vezes na barca da nossa vida pessoal, da nossa vida eclesial, da nossa vida comunitária, da nossa vida familiar, nos vemos agitados por tantos ventos. Até nos parecem ventos fortes que nos desestabilizam. Mas o Evangelho de hoje nos mostra que diante de nós está Jesus, está a sua palavra, está a sua vida. Se tivermos a coragem de caminhar sobre as nossas agitações com Jesus, tudo será superado. Às vezes, é necessário passar por essas agitações para renovarmos nossa confiança no Senhor. Tenhamos fé sempre. Tenhamos coragem. Confie, por mais que ventos impetuosos e ondas fortes agitem a sua vida, a vida de quem está ao seu redor. Amém. Deus lhe abençoe neste domingo. Deus lhe dê muita força. Hoje nós estamos encerrando o tríduo de preparação para a festa de São Lourenço, que será celebrada amanhã. Se você puder, acesse o nosso canal Diaconia no YouTube e venha rezar conosco. Aqui embaixo está aparecendo o endereço do nosso canal. Fique com Deus e até a próxima semana.